Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. Muito bem, pessoal. Então, Roberto Bob aqui com vocês na gravação de mais um Medcast. Mais um Medcast relativo às nossas Ágoras MD. Então, começamos o ano de 2020 realizando a nossa primeira Ágora no dia 17 de fevereiro e tivemos a comprovação de que o ano realmente só começa depois do Carnaval. Então, assim, realmente tivemos aí um início bem sóbrio, né? Tivemos poucos participantes, mas efetivamos aí a nossa Ágora. Queria agradecer em especial ao Marcos, né, estudante do 7º período de Medicina aqui de Fortaleza, e tem acompanhado as Ágoras de maneira muito assídua. Obrigado pela presença. E o objetivo da nossa Ágora, né, toda Ágora ela tem um tema, né, que nós definimos previamente no grupo, né, para você que é de Fortaleza e você também que de repente não é de Fortaleza e gostaria de se inteirar um pouco sobre o que são essas Ágoras, né, esses encontros que nós estamos promovendo aí com uma determinada frequência aqui em Fortaleza, são encontros presenciais. Pode pegar informações na descrição do Medcast ou através das nossas bios no Instagram. Procura lá o nosso Instagram, nossos Instagrams da Núcleo MD, que é o @Núcleo MD e o @Daniel Coriolano, tá? Então, o tema da Ágora nós trouxemos foi focado numa publicação que nós tivemos no site do CFM relativa a uma consulta, né, que está aberta referente à Resolução 1974 de 2011, a conhecida resolução sobre a publicidade médica. Então, dentro dessa resolução estão descritos os critérios, né, as regras para a publicidade médica no Brasil. Então, você que de repente está iniciando os trabalhos quanto médico, né, atendimento aí, principalmente dentro do setor privado, é de suma importância que você conheça o teor dessa resolução, pois ela vai trazer os aspectos legais de como é que você pode se colocar para os seus pacientes, inclusive como é que você pode fazer a questão de informar para os pacientes sobre valores de consulta, de procedimentos, né, de que maneira você deve se portar quando você participa de eventos na mídia, né, seja na televisão, no rádio, e até mesmo, né, alguns artigos falando sobre as mídias sociais. Em 2011, né, nós tínhamos aí já a existência de diversas mídias sociais que nós temos hoje ainda como bastante presentes, né, no nosso dia a dia, como o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, que inclusive estão nominalmente descritos na resolução. Contudo, é importante destacar que ao longo do tempo, né, nós já estamos em 2020, então são 9 anos aí de resolução e nada mais justo, né, do que uma reformulação. E essa formulação ela acontece a partir dessa consulta, né, que tem por objetivo colher sugestões do público médico, tá bom? O CFM está colhendo essas sugestões do público médico de como modificar, atualizar, alterar os artigos dessa resolução. Então, fica aí a dica, né? Aqui na descrição do Medcast nós vamos colocar também o link, tá bom? Lá para o site do CFM, em que você pode fazer a leitura da resolução e também contribuir com sugestões, né? E aí, muito brevemente, né? Até porque o objetivo aqui do Medcast das Ágoras é apenas trazer assim, o mote, né? Fazer uma marcação realmente da existência da Ágora, né, e conversar um pouco aqui com os ouvintes do Medcast o que foi discutido. Eu vou pontuar alguns assuntos, né, não sei se 2 ou 3, eu estou tentando refrescar aqui na memória, né, porque eu estou gravando o Medcast imediatamente aqui após o encerramento da Ágora. Então eu vou refrescar aqui 2 ou 3 assuntos que nós ponderamos, né? Então o primeiro deles foi relativo ao artigo 3º, né? Lá no artigo 3º, nós temos se eu não me engano, o item A, ele coloca sobre a questão da divulgação, né? O médico ele não pode fazer uma divulgação sobre especialidade que não possui, né?
Até aí tudo bem, né? Nós entendemos que realmente isso tem uma função protetora, não só dentro do contexto da medicina, né? Ou seja, dentro do contexto dos médicos, mas também da própria sociedade, né? Isso aí, um exemplo bem prático disso seria, de repente, um médico que não tem a especialidade, por exemplo, de endocrinologia, colocar lá que é endocrinologista, né? Então, de maneira muito clara, é exatamente isso que a resolução se refere. É você anunciar uma especialidade médica que você não tem, tá? Mas aí, nessa linha, né, no ponto A, ele também especifica que você não pode anunciar que faz o tratamento de órgãos, sistemas ou doenças que possam induzir o paciente a pensar que você tem essa especialidade. Bom, a gente acredita que esse aspecto ele fica, de repente, um pouco vago, né? E um dos exemplos que foi colocado é justamente dentro do contexto da medicina de família e comunidade. Porque tanto eu, né, que estou aqui gravando, Roberto, como o Daniel Coriolano, nós somos médicos de família. E, portanto, a nossa especialidade, ela não se reduz a um órgão, sistema ou doença específica, né? A medicina de família e comunidade, na verdade, ela tem como um dos focos trabalhar aquilo que é mais prevalente dentro do público que o médico de família atende, né? Então, se nós fôssemos aqui citar exemplos, né, de situações que contemplam o atendimento da medicina de família, nós poderíamos citar, por exemplo, as condições crônicas que acometem a maior parte da população, né, adulta e idosa, né, de qualquer país, né, que seriam as condições cardiovasculares, como hipertensão e diabetes. E aí alguém poderia dizer, não, mas a diabetes, né, é uma condição clínica que está dentro do escopo de prática do endocrinologista. Também, assim como a hipertensão, também está dentro do escopo de práticas do cardiologista, mas não é exclusiva desses profissionais. Por sinal, né, se nós formos pegar, né, o contexto, né, da formação médica no Brasil, não existe uma regulamentação ou uma lei que especifique a necessidade de uma especialidade médica para que o profissional atue em uma determinada área. O que é que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser neurocirurgião para efetuar uma neurocirurgia, né? Agora, dentro do contexto da publicidade, você não pode anunciar que faz neurocirurgias, porque aí você está literalmente entrando dentro do escopo de atuação de uma especialidade médica. Então, você está sendo realmente muito específico, né? Então, essa parte, né, do artigo 3º, realmente a gente acredita que mereceria talvez aí um texto mais detalhado ou simplesmente abreviar o item para a questão de o médico não poder anunciar uma especialidade que não tem e abrir mão aí de repente dessa questão aí do que possa induzir o paciente a interpretar. E nessas situações você poderia abrir margem para que profissionais pudessem dizer, né, em que público especificamente eles atuam, né? Então nós temos, por exemplo, profissionais que trabalham na área da saúde mental, né? Eles não são obrigatoriamente psiquiatras, mas eles, de uma certa forma, optaram, né, por eles mesmos se aperfeiçoarem, seja através dos atendimentos, seja através de um estudo ou uma pós-graduação, o que quer que o valha, para trabalhar, né, prestando atendimento para esse público específico de pacientes que de repente sofrem de problemas de saúde mental mais prevalentes, como depressão, ansiedade, né? E aí não haveria problema de você colocar isso dentro de, por exemplo, o seu perfil do Instagram, né? Desde que você não explicitasse ser psiquiatra, que aí sim você estaria entrando na nuance de dizer que é especialista na área. Um outro ponto também que nós analisamos foi a própria questão das mídias sociais. As mídias sociais, elas aparecem no final da resolução, se eu não me engano lá no artigo 13 ou 14, realmente é lá no final da resolução. E existe um artigo, né, que fala sobre a questão das mídias sociais, mas acreditamos que talvez esse âmbito das mídias sociais ele precisa ser mais bem explorado, porque hoje, né, em termos de publicidade, né, o Instagram ele é a maior fonte agregadora de divulgação de publicidade médica, né, e o meio através do qual tanto pacientes buscam por médicos, como médicos anunciam, né, o seu trabalho enquanto médicos para, com isso, conseguir mais pacientes.
Então a gente acredita que essa parte, né, especificamente dando um destaque até mesmo ao próprio Instagram, talvez merecesse outros artigos ou até um artigo específico, né, para trazer algumas nuances. E uma das nuances que eu vou colocar aqui, só para finalizar, foi a questão dos influenciadores digitais, né? Então não existe dentro da resolução algo que traga especificamente uma fala sobre o trabalho dessas pessoas, né? E hoje essas pessoas eles atuam enquanto profissão, né? As pessoas realmente ganham dinheiro com esse trabalho de influenciadores digitais. E uma coisa que nos chamou a atenção, né, na discussão que nós estávamos tendo a respeito da resolução, é que seria interessante estabelecer que o médico ele poderia, né, fazer um contrato de propaganda com o influenciador, mas esse contrato ele teria que estar muito bem explicitado, ou seja, o papel do influenciador ele seria semelhante ao papel de um locutor da rádio que faz o anúncio do trabalho de um determinado médico vinculado ou não a uma determinada clínica, né? Respeitando-se todas as regras da resolução, a divulgação do nome do profissional, se for da clínica, do diretor técnico, com o número do CRM e o registro de qualificação de especialista, o RQE, se for o caso, né? Se o médico for especialista em alguma atividade. Então, ou seja, o influenciador digital ele também teria que se valer das mesmas regras e para que isso fique muito explícito que é uma propaganda, né? Porque uma coisa que nós quisemos chamar a atenção da necessidade talvez de inclusão seria de uma propaganda velada, né? Que seria essa ação por parte do influenciador digital a troco ou não de uma remuneração, né? Porque aí a gente acredita que dentro de uma perspectiva de contrato você teria que remunerar esse influenciador e dentro dessa remuneração a pessoa não fazer uma propaganda aberta e sim uma propaganda velada, né? Com algumas postagens, stories, né? Então atividades dentro do Instagram que começasse a chamar o público para aquele médico, para aquele profissional em específico, mas não de uma maneira direta, e sim de uma maneira velada, né? Então, de repente, mostrando aí uma fachada da clínica, né? Batendo a foto do médico num ambiente mais, num ambiente que não especificamente estivesse vinculado ao consultório, não deixando claro a relação do influenciador com o médico, né? Que aí é um outro ponto também que a gente julga que talvez merecesse uma avaliação. O influenciador digital ele pode fazer propaganda do seu médico, né? Então o influenciador digital ele é o paciente e ele está fazendo a propaganda do médico. Não seria isto uma forma de infração a um dos artigos da resolução que fala sobre a exposição da figura do paciente, né? Então, assim, são muitos os aspectos, né? Apesar da resolução ser curta, tá, gente? A resolução não é enorme, tá bom? Se eu não me engano, ela tem em torno de 10 páginas, né? Ela tem alguns anexos e tal, mas o cerne da resolução mesmo são 10 páginas. E claro que nós não temos a pretensão aí de repente conseguir cobrir tudo que diga respeito à publicidade médica, mas sem dúvida, esses aspectos das mídias sociais, com destaque ao Instagram, realmente precisa de contribuições. Então, aos colegas médicos, né, galera que curte aqui o Medcast, que escuta, fica a dica, né? Leiam a resolução 1974 de 2011, que está recebendo contribuições através da consulta pública proposta pelo CFM. É isso, encerro aqui o Medcast e até a próxima. Obrigado por acessar o Medcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.